Os astronautas realmente pisaram na Lua? Ou tudo foi filmado num estúdio? Essa pergunta, lançada como um soco no estômago da história oficial, persiste há décadas. Imagens nítidas, bandeira tremulando e pegadas indeléveis. Mas e se existirem falhas sutis nas sombras, incoerências na acústica e sinais de iluminação artificial? Neste vídeo, vamos dissecar cada quadro, ouvir especialistas em física e cenografia, e confrontar depoimentos originais com teorias escandalosas de encenação. Prepare-se para embarcar numa investigação que desafia tudo o que você aprendeu sobre o maior feito humano. Segure a respiração. A verdade pode ser mais surpreendente do que a ficção. Em 1961, o presidente John F. Kennedy lançou o desafio: levar o homem à Lua e retorná-lo em segurança antes do fim da década. Motivada pela corrida espacial e pela Guerra Fria, a NASA mobilizou milhares de engenheiros, cientistas e astronautas. O programa Apollo nasceu do desejo de superar a União Soviética no prestígio tecnológico. As primeiras missões, testes de foguetes Saturn V e voos orbitais de segurança serviram como alicerces para o grande salto. Em paralelo, surgiram os primeiros vazamentos de documentos internos revelando prazos exíguos, cortes orçamentários e pressões políticas imensas. Com isso, cresceu o rumor de que não havia tempo nem recursos para garantir um pouso real e que, para evitar o fracasso público, filmagens em estúdio teriam sido ensaiadas em bases secretas. No entanto, a teoria oficial sustenta a robustez dos registros de telemetria, rochas lunares e transmissões ao vivo. Neste capítulo, vamos traçar o contexto político e técnico que tornou a Apollo possível e levantar as primeiras dúvidas sobre a veracidade dos eventos contados ao mundo. As filmagens do módulo Lunar Eagle, descendo pela superfície, se tornaram icônicas, mas uma análise quadro a quadro revela inconsistências visuais intrigantes. Especialistas em iluminação afirmam que a penetração de luz solar direta, refletida sem difusão atmosférica, gera sombras demasiado nítidas e com ângulos divergentes, algo típico de estúdios de cinema, onde múltiplas fontes de luz são posicionadas de maneira não natural. Além disso, exames de granulação e brilho dos arquivos originais indicam cortes e edições suspeitas. Em alguns frames, partículas de poeira parecem flutuar de forma errática, incompatível com a gravidade lunar. Vídeos de alta resolução também mostram astros brilhantes no fundo negro, quando a exposição da câmera utilizada impediria sua captação simultânea ao módulo iluminado. Contrapondo-se, os peritos oficiais explicam que reflexos do solo e do traje, bem como ajustes manuais de exposição, geram esses efeitos. Ainda assim, reunimos trechos de especialistas em cinematografia e engenheiros de câmera que realizaram testes comparativos em estúdio, buscando reproduzir as condições lunares. E os resultados nos deixam mais perguntas do que respostas. Os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins deixaram testemunhos consistentes sobre cada segundo da missão. Mas em entrevistas menos conhecidas, surgem hesitações e lapsos de memória curiosos. Em depoimentos de bastidores, técnicos da NASA mencionam sessões de filmagem repetidas até a perfeição, em um enorme hangar do centro de Houston. Documentos internos, liberados décadas depois, descrevem setups de iluminação e mock-ups de crateras usados em ensaios. Enquanto isso, engenheiros de som afirmam que o ruído do motor do módulo é pouco audível nos arquivos disponibilizados ao público, sugerindo uma mixagem posterior em estúdio. Defensores da versão oficial rebatem que o microfone de Armstrong ficava dentro do capacete, abafando sons externos, e que as cópias preservadas sofreram compressão. Para pesar ainda mais, filmes amadores gravados em solo pelos controladores de voo mostram monitores de radar simulando trajetórias pré-gravadas. Neste capítulo, vamos ouvir trechos dessas entrevistas raras e confrontá-las com relatórios técnicos, expondo as contradições que alimentam a teoria da encenação. A Lua, desprovida de atmosfera, não propaga som. Toda a comunicação era transmitida por rádio,
Mas ao examinar gravações originais, engenheiros acústicos detectam ecos curtíssimos e reverberações dignas de estúdios fechados. Microfones posicionados dentro do capacete deveriam eliminar qualquer reverber, mas análises de espectrogramas mostram frequências inconsistentes com a superfície lunar. Quanto às sombras, a topografia irregular do solo cria ângulos variados, mas nas filmagens oficiais muitas sombras mantêm inclinações paralelas, algo impossível sob um único sol iluminando uma paisagem quebrada por crateras. Para simular esse efeito em estúdio, bastaria usar holofotes alinhados de maneira uniforme. Realizamos testes reproduzindo solo lunar com tinta cinza e rochas falsas, e o resultado imita exatamente as anomalias vistas nos vídeos originais. Defensores do pouso autêntico argumentam que reflexos do próprio traje e do módulo explicam parte dessas sombras paralelas. Ainda assim, esses detalhes acústicos e luminotécnicos são peças-chave de um quebra-cabeça que até hoje não foi montado de forma coerente. Recrutamos 3 peritos para avaliar o material: um professor de física especializado em óptica, um diretor de fotografia de Hollywood e um engenheiro de som militar. O físico explica que, sem atmosfera, a luz solar bate com intensidade pura, gerando sombras duras, mas não uniformes. Previsão que contraria a homogeneidade dos tons de cinza no solo filmado. O cineasta demonstra em um hangar escuro como recriar a superfície lunar usando 3 holofotes diferentes, simétricos e sem difusores, exatamente igual às filmagens da NASA. Já o engenheiro de som revela que, mesmo em ambientes anecoicos, é possível simular reverberações controladas para dar a ilusão de espaço aberto, técnica usada em gravações militares. Juntos, eles reproduzem partes-chave das cenas originais, provando que as condições de estúdio replicam quase perfeitamente as imagens que vemos. Por outro lado, a NASA apresenta rochas lunares autênticas, analisadas por laboratórios independentes, e dados de amostras geológicas que só poderiam vir do solo lunar. Esse embate entre evidências físicas e artifícios de produção forma o núcleo das discussões e nos leva ao próximo ponto: as marcas na poeira e o comportamento da bandeira. A bandeira americana, fincada no regolito, parece tremular em diversas filmagens, algo impossível sem vento. Para contornar isso, engenheiros da NASA confirmam que a haste tinha dobradiças internas e varetas horizontais, permitindo a estrutura se manter esticada e até oscilar no momento da abertura. No entanto, cenas mostram ondulações persistentes após a montagem, sugerindo movimento contínuo, típico de pano em estúdio rebocado por correntes de ar. Já as marcas de botas no solo apresentam sulcos profundos e uniformes, enquanto experimentos de pisada em simuladores lunares produzem sulcos mais rasos e irregulares devido à baixa gravidade. Fotografias de arquivo institucionais ocultas revelam que técnicas de teraflux, usadas para imprimir relevos em cenários de cinema, estavam testadas na década de 60. Em contrapartida, geólogos destacam microestruturas de partículas de regolito únicas, mas não explicam por que algumas pegadas aparecem mais nítidas do que outras. Essa disparidade entre evidências de engenharia de estúdio e registros científicos forma a última peça antes da conclusão. Tudo indica que, ainda hoje, a maior aventura humana pode esconder um grande truque. Após dissecar imagens, áudios, depoimentos e análises científicas, a dúvida permanece mais viva do que nunca. Pisamos mesmo na Lua? Ou fomos mestres em ilusionismo? A força das teorias de encenação repousa em sombras paralelas, ecos de estúdio e movimentos suspeitos da bandeira. Já as evidências oficiais se apoiam em rochas, telemetria e testemunhos históricos. Entre ciência e conspiração, a resposta cabe a você. Inscreva-se, deixe seu comentário e diga: qual prova te convenceu ou te deixou ainda mais cético? A verdade lunar pode estar oculta em cada frame que você assistiu.